Olá, eu sou Alberto Bigatti, diretor da área de conteúdo institucional do TRF4 e hoje eu tenho o prazer de estar aqui conduzindo esse podcast sobre o programa Tramitação Ágil. E para isso eu tenho a companhia ilustre de dois colegas aqui do tribunal, Alexandre Antonini, Marlon Silvestre, sejam bem-vindos, obrigado por toparem essa participação. Vou começar apresentando então Antonini, ele é assessor de projetos e inovação do TRF4 e o Marlon, ele é diretor da Secretaria de Sistemas Judiciais do Tribunal. Sejam bem-vindos, a partir de agora a gente se diverte falando desse projeto tão especial. Gente, eu vou começar pelo Antonini, perguntando para ti, Antonini, o que é, vamos começar do básico, o que é o programa Tramitação Ágil? Então, Alberto, obrigado. É um prazer estar aqui falando da tramitação ágil, né, com a presença aqui do Marlon, né, que é o criador do EPROC, né. Então, tramitação ágil, o nome a gente pensou já em algo que refletisse já os objetivos, né, do próprio projeto, né, que é agilizar a tramitação processual. E para isso nós temos assim três grandes pilares, né, que são o uso de metadados, que são dados estruturados associados aos processos, né, em uma profusão muito maior do que se usou antes, né, para se fazer o quê? Para se automatizar atos processuais, né, que não são decisórios, para que a gente agilize, então, o processo, né? Então, essa foi, digamos assim, esses são dois pilares, então, né, os metadados, a automatização, e um outro pilar fundamental é a colaboração entre os entes do sistema de justiça. Porque a tramitação ágil ele não funciona só a partir do tribunal, ele precisa dessa relação, é isso, Antonini? Exatamente. Então, nós precisamos que todos os atores participem desse processo, né? Então, eles participaram do projeto desde o início, né? E é um projeto que visa atender não só a justiça, né, mas também aos outros entes. Então, ele facilita a parte do advogado e também a parte da Procuradoria e do INSS também. Isso que eu ia te perguntar, desculpa te interromper. Esses outros entes, quem são, para todo mundo saber? Ah, sim. Então, desde o início foram envolvidos a advocacia, né, a Procuradoria Federal e o INSS, basicamente nesse primeiro projeto. E, bom, o objetivo principal da tramitação é agilizar a prestação jurisdicional, certo? É isso, né? Sim, sim. E me conta como que surgiu o programa, assim, de onde veio essa demanda? Se foi uma demanda que veio de alguém, de algum setor, ou de uma necessidade que o tribunal em si sentia? Então, eu recordo que na época, né, em que o doutor Ricardo era corregedor, né, ele tinha já uma ideia de se agilizar a tramitação dos processos de aposentadoria. Né? Aí, quando ele foi para a presidência, nós pensamos aí nós reunimos, foi junto também o doutor Eduardo Picarelli, e se pensou em qual seria um caso, né, que nós poderíamos, então, aplicar esse conceito da tramitação ágil. E aí, o objetivo inicial até eram as aposentadorias. Mas o que se viu? Que estava caindo de maduro se iniciar pelos processos de benefício por incapacidade. Não é? Por quê? Porque nós tínhamos já um laudo, né, médico pericial eletrônico, nós tínhamos também os dados que recentemente nós tínhamos conseguido junto ao INSS, os dados estruturados. Nós também tínhamos um processo já bem padronizado, né? Então, aí nós pensamos, bom, aqui tem todos os ingredientes para a gente iniciar. E isso tudo, a gente está falando, isso roda dentro do EPROC, certo? Sim. Então, vou perguntar para o Marlon agora. Quando se definiu, então, pela tramitação ágil no benefício por incapacidade, primeiro, qual foi o desafio, né, para isso acontecer e por que é tão importante ter começado por aí, Marlon? Olá, Alberto. Primeiro, uma satisfação participar aqui do podcast, né? Então, o desafio de trazer para o EPROC a solução do tramitação ágil
é que ele trazia um novo conceito, né? Trazia o conceito das movimentações, das automatizações das movimentações processuais. Algo que ainda nós também já tínhamos essa necessidade, mas ainda não tínhamos desenvolvido. Então nós precisávamos fazer algo novo dentro do sistema, que era fazer um motor para lançar movimentações automatizadas. Então esse foi o grande desafio, nós construirmos algo que era uma grande necessidade e ligar os pontos, porque a tramitação ágil, ela trouxe, nós tínhamos diversos insumos que eram rotinas que já existiam no EPROC, mas que precisavam ser ligadas dentro de uma automatização para que o processo tramitasse de uma forma ágil, né, e que facilitasse muito para a secretaria também, né, as atividades cartorárias. Uhum. Enfim, quando eu sei que isso não é do dia para a noite, é um processo longo, né? Eu queria, Antonini, que tu me explicasse assim, quais foram as principais contribuições nesse primeiro momento da criação do TA para o benefício por incapacidade. Sim, as contribuições vieram, então, nós criamos, né, um grupo, vários grupos de trabalho, né? Um grupo interno, então, com magistrados e servidores, né, experientes, então, na área. Nós também reunimos, pedimos para as OABs indicarem participantes, né, idem também para a Procuradoria Federal e para o INSS. E nós trabalhamos, então, com esses grupos mobilizados, pensando em ideias, e nós criamos aí um subgrupo menor que pensava em conciliar essas ideias e propor protótipos, que depois eram revisados por esses grupos, né? Então, houve desde o primeiro momento, isso foi até eu acho que um dos fatores, né, de sucesso do projeto, é que desde o primeiro momento se chamou todos esses entes, e aí se mostrou assim qual que seria, né, o objetivo, e o pessoal se engajou desde o primeiro momento, assim. Tem uma coisa que eu acho muito interessante no processo todo do tramitação ágil, que são as entregas incrementais, que eu confesso, eu não sabia do que se tratava e já tive uma aula aqui com os dois antes da gente começar a gravar. Marlon, eu queria que tu explicasse, porque eu acho que isso é um dos grandes segredos do tramitação estar onde ele está hoje, né? Fala pra gente, explica o que são as entregas incrementais. Então, como é um projeto complexo, né, para que já os usuários pudessem aproveitar já desde o início os recursos que nós estávamos desenvolvendo e até mesmo para nós termos um feedback, né, das atividades, das entregas, a gente faz uma estratégia dentro do desenvolvimento do EPROC, né, nós fazemos entregas iterativas e incrementais, né, em partes, em pacotes que já são suficientes para os usuários utilizarem. Então, nós fizemos uma primeira entrega, onde nós já tínhamos algumas automatizações, marcação de definição de local da perícia, já havia algumas questões automaticamente. Isso tudo já no EPROC, já funcionando na primeira entrega. Primeira entrega. Quando a gente vai para uma segunda entrega, já tem agenda ligado à agenda do perito, com marcação de perícias automatizadas. Numa terceira entrega, a gente já se focou no pagamento do perito de forma automatizada. Então, assim, a gente separa, então, em um grande projeto, em 4, 5, 6 entregas, mas que elas gerem valor agregado já, então, a todos os usuários do sistema. Então, essa é uma estratégia que a gente seguiu e que gerou grande resultado, né? É o que a gente chama, por exemplo, da MVP, né, que é o mínimo. Isso. Isso. Esse é um conceito de gestão de projetos, né, que diz assim, que é o mínimo produto viável. Então nós pensamos assim, o que nós podemos entregar para o usuário para que já num primeiro momento já tenha benefícios concretos para ele, não é? Para que então a curva de utilização não tenha nenhuma queda, digamos assim, de benefícios, né? Sim. Que ele já tenha, pelo contrário, né? Que ele já tenha alguns benefícios. E tem outros 2 conceitos que a gente usou ao longo de todo o projeto, que eu acho que é importante, né? Um deles é o princípio de Pareto, né? Da gente pensar assim, em utilizar aqueles 80-20. 20% de esforço, digamos assim, para resolver 80% dos casos, né? E o outro foi que é conciliado com o Pareto também, que é o caminho feliz.
né, a gente falava muito, né, no caminho feliz. Explica para a gente o caminho O feliz. que é o caminho feliz? Então é pensar naquele processo de trabalho que é o processo mais comum, né, que não é aquele que tem, vamos pensar nas exceções, né? As exceções a gente encontrou, né, ao longo do caminho feliz. Do caminho feliz do projeto, né, nós encontramos até uma solução, que foi as TAMs, né, que foi para resolver o problema do não caminho feliz, que é quando não tem como se seguir uma automatização, se tira da automatização, se tira dessa e vai para um TAM, né? O pessoal acho que já está mais familiarizado aí com esse conceito. O que é né? o TAM? Explica. Que é a tramitação ágil manual. Quer dizer que ele sai do fluxo de tramitação ágil para uma intervenção manual. Mas isso garante que as exceções também são tratadas, não são negligenciadas pelo programa, é isso, né? O interessante dessa estratégia é que nós conseguimos que, com isso, o usuário ele não precisa procurar a atividade que ele tem que desenvolver, trabalhar. Então, ele simplesmente monitora localizadores, que são TAMs, que é onde, quando os processos saem do fluxo automatizados e acabam indo para esse TAM para uma intervenção humana. Então, foi muito interessante essa estratégia, porque garantiu que os usuários, facilitou para eles, na realidade, que eles não precisaram saber todo o fluxo da tramitação ágil para saber onde é que eles precisavam agir em eventual necessidade de intervenção humana. Eles vão nos localizadores de TAM, sabem que todos que pararam naquele ponto precisam de uma... E o próprio TAM indica o que a pessoa precisa fazer. Então, tem TAMs para, numa primeira etapa, tinha para pagar perito. Depois, o TAM do pagar perito virou uma atividade automatizada. Então, a gente extinguiu esse TAM porque nós conseguimos pagar de forma automatizada. Mas foi um conceito que iniciou na tramitação ágil e ele está funcionando até hoje perfeitamente, né? E as secretarias, as unidades, elas entenderam esse conceito, né? Então foi muito bom. A sensação que eu tenho ouvindo vocês é que o tramitação ágil aqui no benefício por incapacidade, mas eu acho que nas outras aplicações também, ele é um programa muito orgânico, assim, né? Então, tanto as entregas incrementais que te permitem voltar, rever, ajustar e seguir, como a TAM, eu estou certo em dizer isso, assim, é um sistema que vem dando certo, porque ele permite críticas e vocês olham novamente para soluções e, se for o caso, mudam os caminhos adotados? Sim, então um dos nortes que nós temos é a participação contínua dos usuários, e não só dos usuários internos, mas dos usuários externos também. Porque essa adesão, nós vamos falar até um pouco mais sobre essa questão. Pergunta, não, mas nós vamos falar, essa adesão é fundamental, né? Porque a colaboração é necessária. Nós precisamos dos metadados e precisamos que eles sejam, né, alimentados pelos entes do sistema de justiça. Entendi. Mas que já vem entendendo, pelo que eu estou compreendendo da fala de vocês, os benefícios, e isso já está em pleno vapor, já está funcionando, né? Aí a gente vai, então, para a minha próxima pergunta, Antonini. Assim, ok, a gente já entendeu, já virei fã de carteirinha do tramitação ágil, mas ele é obrigatório, todo mundo precisa usar, tem um regramento, a tramitação já foi regulamentado. Quem pode falar para mim sobre isso? O tramitação ágil, desde o início foi um projeto opcional, né, por adesão da OAB. Então, o advogado hoje ele tem uma opção no momento da distribuição, se ele quer fazer a distribuição utilizando o projeto de tramitação ágil ou não. Então, a gente notou já assim, que hoje nós temos índices elevadíssimos, mais de 90% já está aderindo à tramitação ágil. Então, porque já se tornou algo que o advogado entendeu, né, que na realidade ele não vai perder nada em relação ao fluxo, vamos dizer, sem a tramitação ágil. Então ele tem essa segurança. As garantias estão todas ali. É um fluxo, né, que garante, na realidade, uma agilidade para que haja a marcação da perícia, para que as coisas andem até de uma forma mais rápida, mas respeitando sempre os direitos, né, das partes e dos advogados.
Assim, eu já conversei em outros momentos com o Antonini sobre isso, acho que contigo também, e vocês têm exemplos que eu acho que são muito marcantes, assim, se eu for fazer um comparativo, antes eu esperava meses para uma marcação, que agora é feita em segundos. Queria que vocês falassem sobre isso. Então, é, uma outra, digamos, uma outra foto, né, que até o Marlon que trouxe, né, para simbolizar muito bem o projeto, né, é do pedágio, né? Uhum. E por que que eu estou trazendo isso? Porque o processo de trabalho dos benefícios por incapacidade envolvem tarefas que não são tarefas tão complexas quanto de análise de uma aposentadoria. São tarefas mais simples e rápidas, não é? Mas é como num pedágio, em que uma tarefa simples, que é cobrar o valor do pedágio, acarreta uma grande fila, apesar de ser uma tarefa simples. Então ali é um gargalo e que gera um tempo de espera para executar uma tarefa de segundos, no caso do pedágio, né, que gera muito tempo de espera. Então o que que se atacou aqui? Se atacou esses gargalos, né, esses que a gente chama de tempos mortos do processo, fazendo com que essas automatizações funcionassem como a tag do pedágio, em que a gente passa com o carro, tem um metadado naquela tag que diz que tu, né, enfim, tá livre para passar. E com isso, e isso foi uma coisa interessante também, eu acho que desde o início nós mapeamos o processo e verificamos que tinha as oportunidades de automatizações. E lá atrás a gente pensou assim, se a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir reduzir pela metade o tempo de tramitação. E o interessante é que no final a gente conseguiu mais do que metade ainda, né? A gente conseguiu reduzir um tempo de que era por volta de 11 meses, né, para 4 meses. E o interessante dessa parte é que nós, atentos já desde o início, né, o objetivo também que nós gostaríamos de atingir. Então nós começamos, antes mesmo de o projeto entrar em produção, nós começamos a monitorar o tempo que era gasto em cada uma das etapas, para saber assim, bom, da distribuição até a perícia eu gasto X tempo. Da perícia até a sentença, tanto tempo. Ou para pagar o perito, tanto tempo. E nós fomos colocando marcadores de tempo para que depois nós pudéssemos, de fato, comprovar ou não, né? E a gente conseguiu comprovar que nós conseguimos baixar mais de 50%. E teve etapas que foram zeradas. Então, assim, a gente chegou a 100%, porque foram totalmente automatizadas. Algumas etapas a gente conseguiu pela metade, 50%. Mas, enfim. Então, assim, nós... já para conseguir provar também, a gente tem que ter números, né? Tem que fazer já um trabalho de levantamento, e a gente conseguiu fazer esse levantamento, e os números realmente provaram que, assim, mais de 50%, o tempo foi reduzido em mais de 50% no tempo da tramitação processual. Isso só nos benefícios por incapacidade. Só nos benefícios por incapacidade. A gente está falamos, né, da adesão, 90% dos advogados aderindo pela tramitação ágil, mas assim, provavelmente houve desafios nessa estrada, né? Nem tudo são flores. Eu queria que vocês falassem sobre isso, que eu acho importante para a gente entender o trabalho envolvido, o diálogo envolvido, que eu sei que é uma marca forte desses projetos que vocês desenvolvem. Onde foi mais difícil? Qual foram as etapas mais complexas? Principais desafios para criar a tramitação ágil? Posso começar? Então, assim, até porque o Antonini teve grandes desafios também que envolviam a administração, mas tecnicamente falando, nós tínhamos então esse grande desafio no projeto de tramitação ágil, que era desenvolver as movimentações processuais de forma automatizada. Então eu lembro de ter comentado, né, e a administração, na época, a presidência nos deu total apoio, porque era um projeto que nós, tecnicamente, precisaríamos de pelo menos um ano para fazer esse desenvolvimento, envolvendo as pessoas mais capacitadas para desenvolver esta parte que seria o que a gente depois chama de automatização da tramitação processual. Então, teve pessoas que ficaram dedicadas praticamente um ano para desenvolver essa melhoria, que permitiu que a TA do BI, né, a tramitação ágil do BI, funcionasse. Então, tinha equipes focada nisso, e também tinham outras fazendo toda a ligação, né, que envolvia questões de novas telas.
Então, foi um grande desafio que foi uma série de equipes que trabalharam conjuntamente de forma, vamos dizer, orquestrada para que nós conseguíssemos fazer essa entrega dentro do prazo. Eu acho que o desafio maior foi técnico mesmo, porque o desafio negocial nós realmente tivemos, mas ele começou a ser resolvido rapidamente pelo seguinte, né? Qual que era um desafio que tinha negocial? As unidades judiciárias, o processo começava a se movimentar sozinho, né? E as unidades judiciárias ficavam, às vezes, inseguras se aquilo que estava acontecendo estava certo, né? E isso é natural, então parece que perdeu um pouco o controle sobre aquele processo, né? Então, algumas unidades tinham, assim, uma questão de retirar da tramitação ágil, né, o processo. Entendi. Tinham um As receio unidades, para sim. terem um domínio maior sobre, né? Mas o que aconteceu? Nós iniciamos até isso, foi outra estratégia que nós temos, é iniciar, então, esses projetos com projetos piloto. E nós iniciamos com um projeto piloto, no caso, né, em Curitiba, e esse projeto piloto, ele foi muito bem sucedido. E já deu esses resultados de redução de tempos de tramitação, assim, em poucos meses a gente já verificou isso na prática. Então, esses resultados, né, eles passaram a ser, digamos assim, a defesa, Sim, o cartão de visitas. o cartão de visitas. Então, bom, por que ir contra algo que está gerando Contra fatos, não há argumentos. esses resultados, né? Perfeito. A gente está falando muito do que agilizou para o cidadão, para a sociedade, para o advogado, mas certamente impactou também no trabalho dos colegas, servidores e também dos magistrados da 4ª Região. Queria que vocês falassem sobre isso, assim, qual é o impacto positivo no dia a dia do trabalho da 4ª Região, da Justiça Federal da 4ª Região. Eu até mesmo assim, começando pela questão do próprio nome, né, do tramitação ágil, a gente brincava, parece um nome clichê, né, mas assim, o importante, quando a primeira vez que a gente começou a conversar, né, com a administração em relação a esse projeto, e a gente também chamou de tramitação ágil, eu assim, chamei a equipe toda para nós conversarmos e explicarmos da importância do projeto. O que era o projeto Tramitação Ágil? Qual a competência que envolvia? Qual o público, né, que nós estaríamos atendendo com essa demanda? Quando nós falamos, então, em tramitação ágil do BI, benefício por incapacidade, são pessoas que não estão recebendo salário, né, não estão recebendo aposentadoria, às vezes estão com algum problema de saúde, vão ter que fazer uma perícia. Então, assim, trazer esse sentimento para a equipe, para as pessoas que participam do projeto, dá uma sensação, né, de servir a população, então de estar fazendo um bom serviço. Então, isso também é muito importante. Então, até mesmo para a própria equipe de tecnologia, a TI, que está lá trabalhando tecnicamente, saber assim, o que está gerando de valor à sociedade traz um orgulho para todos que trabalharam nesse projeto. Então, eu acho que é muito importante também, internamente, fazermos esse exercício de entender o que é o projeto, né? Qual a população, qual fatia da população que nós estamos atendendo. Então, acho que isso traz um sentimento assim, muito bom, né, de que está prestando um ótimo serviço à sociedade. Sabe, Marlon, nós fizemos um trabalho com o Laboratório de Inovação, fazendo justamente um vídeo sobre o tramitação ágil que apresentou o histórico e os benefícios. E aí, por sugestão do Antonini, nós entrevistamos cidadãos, pessoas que estavam na fila aguardando. E para nós que produzimos o vídeo foi muito tocante, porque justamente nós era olho no olho com o cidadão mais vulnerável, porque o benefício por incapacidade, né, muitas vezes geralmente ele atende justamente o cidadão brasileiro mais vulnerável, e as pessoas estavam gratas porque elas tiveram experiências muito ruins no passado e agora estavam tendo uma experiência muito satisfatória de ter o seu direito reconhecido, né, quando era o caso, de uma forma muito rápida. Então, essa compreensão de que nós trabalhamos é para eles, né? Então, acho muito bonito trazer essa visão para os colegas da área técnica, que nós achamos, às vezes, que são
outras pessoas são robôs técnicos fazendo, e não, na verdade, por trás de uma tramitação ágil, são vários os corações que estão construindo essa aplicação. Então, vendo o depoimento das pessoas, fica muito claro isso que tu está nos trazendo. Mas, Antonino, eu queria ouvir de ti também, para a gente encerrar, porque daqui a pouco a gente vai para o segundo episódio. Eu queria ver, assim, para o dia a dia do gabinete, da vara, o que isso... o que o tramitação ágil, no benefício por incapacidade, facilitou a vida de magistrados e servidores? Então, um subprojeto da tramitação ágil são as ATPs. Né? A gente não é muito bom, esse nome a gente não acertou muito, mas ele, né, pegou também, né? Que são automatização da tramitação processual. Então, para fazer a tramitação ágil no BI, né, foi, como o Marlon colocou, necessário, então, desenvolver essas regras de automatização no EPROC. Uhum. E isso não serviu só para a tramitação ágil do BI, mas sim para todas as outras competências. Né? Então, a ATA do BI, ela nos permitiu, assim, digamos, subir um degrau, né, no termos de evolução do EPROC, e abriu vários horizontes novos para nós, né? E a ATP é uma funcionalidade que permite isso. Uhum. Né? Então, a ATP já está implementado até a parte recursal, que ela é transversal, atende a todas as competências nessa fase recursal, né? A automatização da fase recursal. Né? Então, esse já é um enorme ganho, né, do ponto de vista interno. Uhum. Né? E também uma outra, também um outro projeto que também evidencia bem assim, o ganho interno foram agora que se estabeleceram os núcleos de justiça 4.0 em BI. Não é? Então, só para ter uma ideia, a distribuição do BI é de 1/5 da distribuição do primeiro grau, considerando todas as competências, né? Criminal, tudo. Né? É 1/5, é 20%. Uhum. E esses núcleos estão com 9 magistrados, julgando todo esse 1/5 de toda a região. Né? E isso graças... Só é possível... Exatamente. Não é? Perfeito. Eu acho assim, a gente poderia ficar mais tempo falando só sobre BI, só sobre tramitação ágil BI, mas a gente vai encerrar esse podcast de agora e o próximo episódio a gente vai falar sobre tramitação ágil das aposentadorias. Então já fica o meu convite, o próximo episódio eu de volta esses 2 ilustres colegas do TRF4 para a gente tratar sobre tramitação ágil das aposentadorias. Obrigado e até a próxima.